Olá! Hoje a gente vai desvendar as regras de um dos jogos mais complexos e talvez mais importantes do país, o Pacto Federativo. Para a gente conseguir entender de verdade como o dinheiro e o poder são divididos no Brasil, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que o país é um grande campeonato de futebol. Preparados para entender a escalação desse time? Pensa comigo, a União seria a CBF, sabe? Ela define as regras nacionais que valem para todo mundo. Já os estados são como as federações, cada uma organizando seus próprios campeonatos regionais. E os municípios? Os municípios são os clubes locais, aqueles que cuidam do time do bairro. Todos jogam juntos, mas olha, cada um tem a sua função e, claro, a sua parte na grana. E é isso que é, no fim das contas, o Pacto Federativo. Ele é o livro de regras oficial do nosso campeonato. Está lá na Constituição. É ele que diz quem faz o quê, quem manda em quê e, o mais importante de tudo, como é que o dinheiro do prêmio, ou seja, os nossos impostos, é dividido entre esses três grandes jogadores: a União, os estados e os municípios. Então, vamos lá. Primeiro tempo do nosso jogo, entender a posição e a função de cada jogador em campo. É essencial saber quem ataca, quem defende e, principalmente, quem administra o time. E essa tabela aqui mostra bem a escalação do time, olha só. A União, com o presidente e o Congresso Nacional, arrecada os grandes impostos federais, como o Imposto de Renda, o famoso IR, e o IPI. Descendo o nível, temos os estados. Com seus governadores e assembleias, eles cuidam do ICMS, aquele imposto sobre mercadorias, e o IPVA dos carros. E na ponta, nos municípios, o prefeito e os vereadores gerenciam o IPTU dos imóveis e o ISS, que incide sobre serviços. Mas não é só arrecadar, não. Cada um também cria leis sobre áreas bem específicas. A União, por exemplo, cuida de temas nacionais, como a política monetária. Os estados organizam a polícia civil e o trânsito nas rodovias estaduais. E os municípios? Bom, eles decidem sobre o que acontece na nossa rua. O zoneamento da cidade, o preço da passagem do ônibus, até que horas a padaria pode ficar aberta. O ponto-chave aqui é que um não pode invadir a área do outro. A prefeitura não pode, de jeito nenhum, criar um imposto estadual. Bom, agora a gente entra na parte que sempre gera polêmica, seja no futebol, seja na política: o dinheiro. Como é que a receita dos impostos, o grande prêmio do nosso campeonato, é repartida entre os jogadores? E aqui tem um dado que, olha, é impressionante. A União, a nossa CBF, arrecada sozinha cerca de 70% de todos os tributos do país. É muito poder financeiro concentrado, né? Isso vem da nossa história e é um ponto central em qualquer debate sobre reforma tributária. É exatamente por isso que a forma como esse dinheiro é redistribuído é tão, mas tão vital para o equilíbrio do jogo. E essa redistribuição acontece principalmente por meio dos fundos constitucionais. Os dois mais famosos são o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e o FPE, para os estados. Basicamente, eles pegam uma fatia de impostos federais, como o IR e o IPI, e distribuem para ajudar as cidades e os estados que têm menos grana. Sem esses repasses, a grande maioria dos clubes pequenos simplesmente não conseguiria nem entrar em campo. E esse gráfico aqui mostra o que isso quer dizer na prática. No município típico do Brasil, metade, 50% de todo o dinheiro que entra no caixa vem de transferências federais. Isso cria uma dependência gigantesca. Pensa só, um simples atraso administrativo lá em Brasília pode significar que uma cidade pequena não vai ter como pagar os salários dos professores ou dos médicos. O impacto é direto. Certo? Com tanto dinheiro e poder em jogo, é óbvio que a gente precisa de regras muito claras e de juízes para garantir que ninguém vai sair da linha. É aqui que entram as leis de controle e os órgãos de fiscalização. A principal regra desse jogo todo é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF. Ela funciona como um regulamento geral que vale para todo mundo, União, estados e municípios, sem exceção. Ela impõe limites bem rígidos, como o teto de gastos com a folha de pagamento, para evitar que os governantes gastem mais do que arrecadam e acabem endividando o time todo. E quem fiscaliza para ver se as regras estão sendo cumpridas? A gente tem um verdadeiro VAR institucional. Funciona assim. Primeiro, o poder legislativo local, seja a Câmara ou a Assembleia, tem que aprovar o orçamento. Depois, os tribunais de contas entram em campo para auditar cada centavo gasto. E se acharem alguma coisa ilegal, o Poder Judiciário pode entrar em cena e anular a jogada, ou seja, anular o orçamento. É um sistema de freios e contrapesos para ninguém fazer o que quer. Ok, tudo isso pode parecer uma discussão muito distante, muito técnica, mas o resultado desse jogo afeta, e muito, o dia a dia de todo mundo. Vamos ver como esse tal de pacto federativo aparece na nossa rua, na escola, no posto de saúde.
Muita gente já deve ter se feito essa pergunta, né? Poxa, por que aquela obra prometida nunca sai do papel? Ou então, por que o IPTU parece que fica mais caro a cada ano? Pois é, a resposta, na maioria das vezes, está escondida nessa dinâmica do Pacto Federativo. Vamos pensar em algumas respostas possíveis. A falta de verba na escola, por exemplo, pode ser um atraso no repasse do FPM que vem lá da União. Um IPTU muito alto pode ser um sinal de que o município precisa desesperadamente gerar receita própria, porque depende demais desse imposto. Outra chance é o que o orçamento da cidade, aprovado pelos vereadores, simplesmente escolheu gastar em outras coisas. Ou, numa situação ainda mais complexa, pode ser culpa de uma guerra fiscal, quando o Estado dá um monte de benefício para empresas e acaba diminuindo a arrecadação que iria para o município. Viu como tudo está conectado? E assim a gente chega no apito final da nossa análise. Vimos a escalação do time, as regras do jogo, como o prêmio é dividido e quem são os juízes. A grande questão que fica e que vale a reflexão é, com as regras que temos hoje, o time Brasil está conseguindo jogar em harmonia? Está marcando os gols que a população tanto espera? A resposta para essa pergunta define o futuro do nosso campeonato.